O que me traz aqui hoje é falar deste tema, não é? Capitalismo com consciência, que quando eu digo aos meus amigos que venho aqui falar de capitalismo com consciência, tal como quando eu falava aos meus amigos que estavam a fazer uma tese de doutoramento sobre banca ética, banca e ambiente, eles achavam que havia aqui uma incompatibilidade. E, portanto, o tema em si, à partida, parece incompatível. Aliás, eu no Facebook coloco às vezes algumas frases desta natureza e é muito engraçado ver a resposta que há. É uma resposta imediata de que isso é um disparate, capitalismo com consciência. Não é possível termos capitalismo com consciência e, portanto, aqui a ideia hoje é tentar perceber se isto é possível ou não. Ou se não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, capitalismo é a sociedade em que é um sistema económico, no fundo, em que nós vivemos atualmente e em que a posse das empresas, a indústria e os serviços, a posse vem de entidades privadas que têm como objetivo gerar lucro e, portanto, a detenção das forças dessas atividades económicas são geridas pelos privados e não pelo público, e o objetivo principal é a maximização do lucro. Isto por um lado. Por outro lado, o que é consciência, não é? A consciência não... Existe muita filosofia à volta da consciência, eu não sou filósofa, portanto, aquilo que eu posso trazer aqui sobre a consciência é muito pouco, mas, se tentarmos resumir, talvez, podemos dizer que acaba por ser a capacidade que nós temos, que cada um tem ou não, de olhar para si próprio, para se observar e conseguir perceber se sente bem com as suas ações, não é? A consciência das suas ações e agir de acordo com os seus valores. O mais engraçado é que, ao que parece, Darwin já falava da questão da consciência e identificava como sendo uma bússola moral e uma voz interna que julgava a moralidade das nossas ações. Portanto, é uma bússola interna que nós temos e que nos vai nos dizendo se nós estamos a agir bem ou mal. É óbvio que depende de cada um. Nós podemos achar que alguns políticos atualmente têm a sua consciência e acreditam na sua consciência e seguem essa sua consciência, porque isto tem muito a ver com os valores individuais de cada um, mas ao menos é a ideia de que se eu tenho um conjunto de valores, eu vou agir de acordo com esses valores. Isto é o ponto principal. E, portanto, a ligação que existe entre um capitalismo, que é um sistema económico, e a consciência são as pessoas. O ponto comum é o ser humano, que tem um conjunto de objetivos, e a forma como ele atinge esses objetivos, e a forma como utiliza a consciência para atingir esses objetivos. Aí é que está o grande debate e a grande questão de como é que conseguimos alcançar esses objetivos. E quando falamos em capitalismo, não é? Falamos sempre no economista que é muito referenciado como sendo o homem do liberalismo, o Adam Smith, e no fundo ele defendia, não é? Nós às vezes ouvimos falar da mão invisível, ou seja, ele defendia que todos nós somos de alguma forma egoístas e, como tal, o sistema económico consegue encontrar o seu equilíbrio em que todos nós agimos de uma forma egoísta, mas ao agirmos dessa forma conseguimos produzir bens e serviços que acabam por ser benéficos para toda a gente. E, portanto, este era o conceito de mão invisível, o conceito de economia de mercado que está associado à ideia de capitalismo. E, portanto, no fundo, quando se fala em capitalismo, nós acabamos por estar a falar também em liberalismo, é a mão invisível, no Adam Smith e no egoísmo das pessoas. E isto tem sido, de certa forma, nos últimos anos, nas últimas décadas, considerado o melhor sistema, por alguns, o melhor sistema possível. De facto, com o capitalismo nós conseguimos ver o desenvolvimento ao nível do PIB, ao nível do produto da riqueza gerada, do número de emprego, etc., de uma forma em grande escala. Conseguimos ver que um sistema capitalista deu origem ao longo do tempo a um aumento do produto interno bruto do conjunto do país e, portanto, assume-se de uma forma geral que é o melhor sistema que existe atualmente para desenvolver as economias. Agora, aqui a questão, e se olharmos para os últimos anos, principalmente, se olharmos para aquilo que se passa hoje em dia, se olharmos para aquilo que se passa na Grécia, que se passa em Portugal, a questão é, será que é este capitalismo que alcançamos em moral? Será que o sistema que nós vivemos
é um sistema em que a moralidade está presente nas tomadas de decisões de todos nós. Não é só de quem tem grandes decisões, não é só dos políticos e dos empresários, mas todos nós, no nosso dia-a-dia, será que nós tomamos decisões neste mercado, nesta economia de mercado e nesta economia capitalista, se tomamos decisões morais? É um bocadinho esse o desafio. Ora, o que é facto é que atualmente vivemos uma crise, e agora focando na Europa, uma crise na Europa civilizada, em que nos está a levar para alguns níveis de pobreza que, à partida, não eram expectáveis de serem vistos eventualmente há 10 ou 15 anos atrás, e estamos a falar da Europa civilizada. Mesmo na Europa civilizada, existem 600 mil mortes por ano devido a questões de poluição. Pronto, isto tem ainda foram retirados do Guardian, dos jornais internacionais. O propósito foi retirar as notícias dos jornais internacionais. E, portanto, vivemos numa Europa civilizada, mas que, por um lado, temos um nível de pobreza a crescer e, por outro lado, mesmo em termos ambientais, temos um conjunto de mortes devido à poluição que ainda existe em termos europeus. Portanto, as doenças. Por outro lado, numa economia capitalista consome-se. E nós, normalmente, temos a tendência de ir consumir para um local mais barato, de uma forma geral. E há uma loja, aliás, há uma loja muito grande, inglesa, acho que é chamada Primark, em que muita gente vai a essa loja, porque de facto as coisas são extremamente baratas quando comparadas com qualquer outra loja, só que nós temos de pensar a outra moeda, ou seja, a Primark existe em variedíssimos países europeus e não só, tem sido apanhada várias vezes em escândalos de mão de obra infantil. Portanto, nós temos de perceber que quando compramos algo que é muito mais barato do que o normal, é porque qualquer coisa está errada. Não é? E muitas vezes a pergunta que devemos fazer não é isto é barato para comprar. Não, a pergunta que devemos fazer é como é que isto é tão barato? O preço justo deveria ser um preço mais elevado. E portanto, quando este é um caso de uma empresa que tem lojas em Portugal, etc., e que várias vezes é mais que evidente, existem provas de que esta organização, para conseguir ter estes preços tão baratos e que todos nós vamos lá e compramos, está atrás destes produtos que nós compramos, está toda uma cadeia de valor, com crianças a trabalhar, com algum nível de escravatura, mas nós, nós compramos e nós alimentamos esta economia, nós alimentamos este conjunto de práticas, porque se nós não quiséssemos, não íamos às lojas e não comprávamos. Depois, lá está, a sociedade do capitalismo, eu refiro sempre estes dois exemplos, porque são exemplos fortes, que têm a ver com o chocolate. Para nós é banal o chocolate. E é mesmo sinónimo de países desenvolvidos. Para quem, obviamente, que já tem um país em vias de desenvolvimento, tem a noção de que, passado 3 ou 4 dias, não vi chocolate. Eu tive a noção, uma vez fui a Angola, muitas vezes fui uma, mas passado 4 dias estava mal de ser comer qualquer coisa. E eu percebi que não via chocolate. Portanto, para nós é banal, qualquer loja tem chocolate, qualquer supermercado. Agora, o que é que está por trás do chocolate? Não é? O que é que está por trás da maioria, não é todo, da maioria do chocolate? Trabalho infantil fortíssimo. Ou seja, a grande maioria do chocolate que nós comemos, quem produz esse chocolate são crianças que nunca viram chocolate, nunca comeram chocolate na vida. Portanto, não estou aqui a dizer que nós não devemos comer chocolate. Eu como chocolate e adoro chocolate. Não, o que estou a dizer é que já existem alguns mecanismos que nos permitem, eventualmente, encontrar um tipo de chocolate que nos dê alguma informação de que, pelo menos, alguns cuidados existiram ao nível da cadeia de valor, nomeadamente aqueles chocolates que têm um logotipo de comércio justo, ou que são de origem biológica, etc. Mas, só para nós termos a ideia, existem vários filmes na internet, de 1 minuto, 2, isto aqui por acaso é um filme, é 1 minuto, depois quem quiser fica cá a apresentação, pode clicar, em que são reportagens em que eles entrevistam uma criança que tem 10 anos, desde cedo trabalhou na Apanha e que nem sabe para o que é que está a trabalhar, porque nunca sequer comeu chocolate. E isto é o mundo em que vivemos e é o mundo que nós consumimos. Ou seja, todos temos alguma moralidade, não é? Portanto, quando se fala de capitalismo moral, somos todos nós. O que é que cada um faz para tentar mudar estas práticas? Nos últimos 4, 5 anos, temos, isto tem andado aqui uma onda
nos bancos, não é? Caiu aqui o desumano em cima dos bancos, em cima do coração do capitalismo, não é? E até que ponto é que, como é que esta moralidade do sistema capitalista está tão ausente que leva a que 55% dos portugueses, isto antes do BES colapsar, isto foi uma sondagem que eu participei, foi uma sondagem feita por telefone a 600 portugueses, portanto tem representatividade, e foi realizada entre 24 de junho e 12 de julho, portanto imediatamente antes do BES colapsar. Nessa altura, 55% diz que não confia na honestidade dos bancos, na honestidade. Portanto, se isto tivesse sido feito talvez um mês depois, este 55 aumentaria, mas é na honestidade. A pergunta era honestidade. E a minha questão aqui é fundamental. Sendo os bancos o coração do capitalismo, nós não confiamos na honestidade de quem gera as nossas poupanças, não é? E nós continuamos a colocar dinheiro nos mesmos bancos. Portanto, nós não confiamos e continuamos a manter as mesmas relações com entidades que não confiamos. Isto, normalmente, nós não fazemos isto. Mas com os bancos parece que temos este relacionamento doentio. E, portanto, andamos aqui num conjunto de práticas e de teorias em que andamos todos um bocadinho perdidos sobre capitalismo e moralidade, não é? E onde é que está a moralidade do capitalismo? Se é que alguma vez se incorporou ou se pretendeu que o capitalismo tivesse alguma moralidade básica. Quem sabe? Será que o Adam Smith, quando começou a falar destes temas, ele tinha alguns valores morais ou pura e simplesmente achava que éramos todos egoístas e que, portanto, era assim que as coisas funcionavam? Ora, existe agora, vou colocar aqui algumas frases em que, à partida, nos parecem... Será que estas frases se enquadram num contexto de capitalismo como acabámos de descrever, ou num contexto de liberalismo que vivemos atualmente, por exemplo? Será que um liberal iria concordar com estas frases? A primeira é: nenhuma sociedade pode com certeza florescer e ser feliz se existir uma maioria pobre e miserável. Não é? Isso faz sentido. Agora, será que estas frases estão subjacentes à teoria liberal, ao capitalismo? Não é nada irrealista, esta frase então é muito importante, não é nada irrealista que os ricos contribuam para a despesa pública, não apenas na proporção do seu rendimento, mas algo mais do que essa proporção. Depois já vos vou dizer quem é que disse isto é de propósito. Mas esta aqui enfatiza que afinal, não é realista do ponto de vista desta pessoa, que já vou dizer quem é, que os ricos até contribuam para a despesa pública. E de uma proporção até maior do que os seus rendimentos. A misericórdia dos ricos é que não é um dado para os inocentes. Agora, quem é que terá escrito estas frases? No mundo das economias, no mundo do liberalismo, quem escreveu isto foi exatamente a mesma pessoa que falou da mão invisível, foi Adam Smith. E, portanto, quando nós falamos em liberalismo, um liberal pensa assim. O que significa que hoje em dia vivemos num grande engano sobre o que é o liberalismo e sobre o que é o capitalismo na sua origem. Significa que tudo aquilo que nós ouvimos falar sobre Adam Smith e da mão invisível, pura e simplesmente não é verdade. Porquê? Porque só nos contam uma parte da história. Só nos contam a história da mão invisível e não nos contam que ele, antes de escrever a mão invisível, escreveu este livro, A Teoria dos Sentimentos Morais. E na Teoria dos Sentimentos Morais, Adam Smith, que é filósofo, descreve o homem, o conceito dele de humanidade, de homem. E para ele, esta frase está um bocado... O inglês já era complicado, traduzir para o português ainda se tornou um bocadinho mais complicado, mas no fundo, tentei traduzir o máximo possível e diz: independentemente do egoísmo que possamos pensar que cada homem tem, existem, evidentemente, alguns princípios na sua natureza que fazem com que o homem se interesse pela fortuna dos outros, ficando feliz pela felicidade que ele tem, não ganhar nada com isso, a não ser o prazer de ver essa mesma felicidade. Ou seja, no conceito de Adam Smith, tudo liberal, o homem, o ser humano,
sentia felicidade em ver a felicidade do outro. E, portanto, o Adam Smith foi talvez o primeiro liberal com consciência, porque quando ele descreve depois a mão invisível, em que diz que cada um agindo de forma egoísta consegue o bem comum, ele está a dizer o seguinte: cada um agindo na sua forma egoísta, mas é um egoísmo que eu sinto feliz por ver outro feliz e eu não vou interferir na esfera do outro, portanto, a minha área de intervenção tem um limite, quando eu não invado a esfera do outro. É este o conceito dele de agente económico. Ora, esta parte da história nós não ouvimos. Aliás, eu descobri esta parte na história no último ano de Economia, quando eu tirei o curso. Porque o meu professor de História do Pensamento Económico, já tive curso há 20 anos, o professor de História do Pensamento Económico referiu nas últimas aulas isto, tive que olhar para ele e pensar, mas porquê é que não disseram isto na primeira aula? E portanto nós vivemos esta falácia do liberalismo que na realidade põe muita coisa em causa, não é? Se nós tivermos esta noção de que o liberalismo assenta-se sobre a ideia do homem ético, sobre a ideia de um ser humano que se preocupa com o outro. E então, assim, as relações entre as pessoas conseguem fluir e atingir o tal equilíbrio. Agora, no meio disto tudo, como é que nós chegamos do capitalismo à virtude, não é? Mais uma vez, esta parte da filosofia não é de facto o meu forte, mas lá andei às voltas e Aristóteles falou muito sobre a virtude. E é uma das teorias da ética, a teoria da virtude. Há várias teorias, algumas delas são a teoria deontológica, no fundo que existem códigos e nós temos de cumprir com os códigos. Há outras que é um pouco a teoria da consequência, no fundo eu vou tomar a melhor decisão, aquela decisão que tiver uma consequência maior ou menor, por exemplo, em guerras, vou tomar uma decisão em que pouco o maior número de vidas ou que morrem menos pessoas, e portanto, isso é ética do ponto de vista de consequente, portanto, a minha decisão para fazer algo bem ou mal é medida nessa perspectiva, mas existe uma outra que é a virtude. E nesta teoria é muito engraçada, porque no fundo também dá abertura à aprendizagem, ou seja, nesta teoria da virtude, no fundo, assenta na ideia de que o indivíduo deveria escolher o seu caráter interno, o seu eu, devia escolher, devia conseguir decidir como é que ele quer ser, em vez de apenas seguir as regras existentes. Okay? Porque, por vezes, se nós todos seguimos as regras existentes, de facto não há mudança, não é? E aqui tem muito a ver com o caráter único de cada um, para tentar perceber se eu sigo sempre as regras, ou estou tão convicto de algum determinado, de algumas ideias, que eu tenho a coragem de dar um salto e, portanto, de agir de acordo com os meus princípios. E esta teoria, portanto, focaliza a atenção no indivíduo e não nas opiniões populares vigentes na sociedade. Ou seja, é a ideia de que a teoria da virtude, que pode dar para o bem e pode dar para o mal, dependendo um bocadinho da forma como dos nossos valores, não é? Mas aqui a ótica é sempre dada no sentido de que uma pessoa com virtude é uma pessoa que consegue identificar bem e tem a coragem de o praticar, significa que não tem necessariamente de seguir a maioria. É preciso ter a coragem para não seguir a maioria, se estiver convicta de que, ao não seguir a maioria, está a praticar o bem. E, no fundo, aqui na virtude da coragem acaba por ser um bocadinho como é que se consegue, se é que faz sentido, mas quando se quer, ou quando se acha que é necessário, como é que se consegue sair das massas, isto é, como é que nós conseguimos erguer e ter a coragem para dizer o que é que nós acreditamos? Como é que nós conseguimos deixar de ser iguais, todos iguais? Porque muitas vezes, quando às vezes falo em algumas empresas, ou algumas conferências também falam do ponto de vista mais provocativo, quantas vezes quem está em reuniões para tomar decisões não estão a pensar de nada, ninguém concorda com o que está a ser dito, com o que até vai ser aprovado, mas ninguém tem a coragem de dizer eu acho que isto está errado e portanto não vou avançar. Porque é muito difícil ir contra a opinião da maioria. É muito difícil deixar de ser igual aos outros. E é muito difícil deixar de fazer aquilo que os outros esperam que nós façamos. Porque obviamente temos consequências. E
E muitas vezes não estamos preparados nem queremos ter essas consequências. Portanto, a capacidade da virtude, não é? Eu posso conseguir identificar qual é que é o meu eu, mas depois posso não ter a coragem para falar. Eu posso não ter a coragem para pôr o braço no ar e questionar tudo. Eventualmente viverei alguma frustração, que é o que acontece com muitas pessoas, ou abafa-se esta componente e, portanto, depois as outras partes, os outros sucessos vão abafar esta frustração que poderá existir, esta frustração intrínseca. Quando se consegue, quando se dá o primeiro passo para tentar, é horrível, não é? Porque se a maioria, não é? Se a maioria tem um pensamento uniforme, se eu acredito nos meus valores e acredito na virtude, então os primeiros passos são praticamente impossíveis de realizar, não é? Porque a monstruosidade com a qual eu me estou a tentar deparar é grande e pode amedrontar. E de que é isto tudo? No fundo, nós começámos em capitalismo. A questão é, nós vivemos, fazendo agora um paralelismo com o que nós acabamos de ouvir com o tema da sessão, é que nós, hoje em dia, estamos precisamente naquela fase, naquela parte em que algo vai mudar. Estamos num processo de transformação, em que temos algumas pessoas destas a surgirem, não é? Já de uma forma crescente, mas ainda temos um sistema, ou seja, como é que temos ouvido alguém falar que o novo ecossistema, está-se a formar um novo ecossistema e já se consegue identificar algumas novas espécies. E agora há uma luta de espécies entre estas novas, que têm a coragem para dizer não é bem isto que eu quero, e as outras, as espécies mais antigas, que não querem mudar porque estão bem. E portanto é esse o paralelismo que eu estou a tentar fazer. E agora aqui a questão é: mas será que os portugueses de facto querem mais pessoas a levantar a mão? Há espaço para mudar ou não? Porque eu acredito que nós estamos a passar por uma fase em que de facto há muita gente a querer mudar, só que o enquadramento bloqueia a ação. Não é? E portanto, como sempre, a ação tem de vir vai começar a palpitar, e depois daqui a uns anos torna-se mais real. Mas o que é facto é que já existe a vontade. Não é? Esta sondagem foi feita no verão de 2013 e aqui por telefone também foi feita a 1.200 portugueses, portanto a quantidade dos entrevistados é o que normalmente aparece na televisão com as sondagens e etc. E uma das perguntas foi: para que serve uma empresa? Perguntas aos portugueses: para que serve uma empresa? A empresa serve para quê? Tendo em conta que nós aprendemos na escola, nós aprendemos nas universidades que a função de uma empresa é maximizar o lucro e distribuir os dividendos pelos donos da empresa, pelos acionistas. Isto é o que nos ensinam, isto é o que os gestores fazem. Agora perguntamos à população: o que é que eles acham que a uma empresa serve para quê? Para maximizar o lucro? Para dividir os lucros pelos acionistas? Tivemos várias opções, algumas muito esotéricas, e 53% disse que a função da empresa era maximizar o bem-estar social e ambiental dos acionistas e da sociedade. Apenas 12% disseram que uma empresa servia para maximizar o lucro e 2% maximizar os dividendos dos acionistas. Ou seja, o que nós estamos a viver atualmente nós estamos nas universidades, ensina-se uma coisa e a população ambiciona por outra. E, portanto, o que é que faz? Quando, neste contexto, se analisa os níveis de confiança que a população tem nas empresas e nas organizações, obviamente o nível de confiança é fraco. Porque a população quer uma empresa diferente. Uma empresa dar lucro, hoje em dia, é o mínimo que é esperado. Se não quer, fecha. Certo? Portanto, uma empresa se vive é porque consegue pagar as suas contas e todo o excedente que gera, algum desse excedente é esperado, a população espera que a empresa faça algo de positivo. E, portanto, aquilo que se ensina nas escolas está completamente desfasado daquilo que quem compra e daquilo que todos nós, de uma forma geral, a sociedade espera que uma empresa faça.
Agora, obviamente que os professores não gostam muito de ouvir estas coisas. Outra pergunta foi: quais são as características necessárias a um líder do futuro para que a atual crise não volte a acontecer? Isto foi em 2013, portanto, para que esta crise nós temos estado a ver. Quais são as características de um líder do futuro? Estamos aqui no contexto empresarial. Quais serão as características que nós estamos a falar aqui de um líder de empresas no futuro? Que características é que estas pessoas devem ter? As respostas foram: primeiro, a que se teve mais pontos, integridade. A seguir, que tenha capacidade de mobilizar os outros em torno de uma visão. E a terceira, capacidade de pensamento estratégico. Ou seja, nós ensinamos muitas matemáticas, ensinamos muita técnica, muitas retas, mas não ensinamos nada que tenha a ver com consciência, nem ensinamos nada nas faculdades que tem a ver com o coração, com o bom senso, com o respeitar o cidadão. E é isso que se espera de um líder. Portanto, é muito provável que demoremos mais uns 20 ou 30 anos até conseguir ter estes líderes empresariais, porque nós não estamos a ensinar isso nas escolas de Gestão e Economia. E se calhar por causa disso é que 80% dos portugueses disseram: então todos os cursos universitários deviam ter como disciplinas obrigatórias ética empresarial e pessoal e a responsabilidade das empresas. Portanto, ou seja, isto é muito curioso porque de facto a população tem conhecimento, não é? Pode não ter de forma, pode não saber expressar, mas a população sabe o que é que quer, sabe o que é que gostaria de ter. E é evidente aqui que a população está muito mais à frente do que os empresários estão no conceito de sociedade. Os empresários estão muito mais para trás. E porquê? Eu volto à mesma carga, porque nas faculdades se ensinam ainda coisas dos anos 80. E o mundo mudou completamente, a sociedade mudou. E o mais curioso é que mesmo os bancos, que são um sistema tão... É complicado perceber o que é que um banco faz. Aliás, é complicado perceber quando alguém fala, quando algum banqueiro ou quando vamos a um banco, é muito difícil de perceber a linguagem que eles utilizam. No entanto, os portugueses percebem, talvez melhor do que os presidentes dos bancos, para que é que os bancos servem. Temos aqui que, obviamente, 36% disseram que os bancos para que é que servem? São intermediários financeiros. Algumas pessoas põem lá poupanças e eles emprestam. Isso é um instrumento. Mas o que interessa aqui é que quase 60% reconhece que os bancos servem para muito mais do que ser um mero instrumento. Os bancos são promotores de crescimento e de desenvolvimento. 33%, 34% dizem que os bancos contribuem para o crescimento da economia e outros 23% vão um bocadinho mais além e preferem optar por escolher a dizer que os bancos podem ser catalisadores do desenvolvimento sustentável. Ou seja, quando se diz que quando algumas pessoas dizem que os bancos são meros instrumentos de captar poupanças e emprestar dinheiro, na realidade a população já percebeu que eles são muito mais do que isso. A forma como eles depois emprestam dinheiro pode promover um desenvolvimento, um determinado tipo de desenvolvimento. Há muitos bancos que ainda não perceberam isto. Rejeitam. E desta vez, para que é que servem os bancos? Os portugueses acham que os bancos até servem para mais coisas do que apenas trocar dinheiro. Aqui a pergunta foi: o facto de saber que um banco tem preocupações ambientais poderia fazer com que você escolhesse esse banco em vez de outro? Saber que um banco se preocupa com o ambiente. 60%, quase 70% diz que sim. Ou seja, o ter o conhecimento que o banco se preocupa por áreas que não estão diretamente ligadas com o banco, mas que nós achamos que qualquer organização se deveria preocupar, é um fator para, hoje em dia, a população optar por trabalhar com esse tipo de banco. Se nós percebemos que em Portugal não existe nenhum banco com estas características e que 55% não confiavam na honestidade dos bancos, significa que há aqui um espaço imenso para o surgimento de qualquer coisa que vá muito mais, de qualquer tipo de banco que vá muito mais ao encontro daquilo que a população deseja. E tudo isto, afinal, é uma utopia ou não é uma utopia nenhuma? Para aqui falar. Será que já há práticas destas coisas? Isso é boa notícia. Nos Estados Unidos, existe um movimento chamado Capitalismo com Consciência, que tem vindo a desenvolver, teve basicamente origem num empresário, que tem uma empresa
de produtos biológicos, empresa essa que é cotada em bolsa. Portanto, apesar de ser cotada em bolsa, ele consegue gerir as coisas de forma a promover, e foi um dos criadores deste movimento. E, no fundo, o que eles dizem é o capitalismo com consciência assenta no capitalismo tradicional, ou seja, o pressuposto que existem trocas voluntárias entre as partes, empreendedorismo, que existe competição, liberdade de comércio, existe a lei, portanto, o normal que existe no conceito de capitalismo, mas temos outras coisas que também entram aqui no jogo. A confiança, a compaixão, a colaboração e a criação de valor para a sociedade. São outros fatores que também entram nesta esfera de conceitos à volta do capitalismo. E, portanto, capitalismo com consciência é um capitalismo em que há aqui um equilíbrio, em que eu posso tomar opções consoante o nível de confiança, consoante a compaixão, e isso faz parte do processo de decisão. Neste movimento existe o pressuposto que as empresas têm um propósito maior do que apenas gerar dinheiro. Isso, acho que hoje em dia, é esta questão de gerar dinheiro, esta questão de se ter eu mal consigo gerar dinheiro, gerar lucro, como é que eu me vou preocupar com outras coisas? Vamos lá ver, a maioria das empresas, assim que consegue cobrir os custos, consegue fazer muito mais. E, portanto, nós muitas vezes ouvimos até estas palavras de empresas que até com algum poder, portanto, hoje em dia uma empresa tem um propósito bastante maior do que apenas o lucro. A orientação para a sociedade, ou seja, neste conceito de capitalismo com consciência, há a ideia de que uma sociedade, uma empresa só consegue crescer se viver numa sociedade saudável, não é? Já ver, os bancos só conseguiriam crescer se vivessem numa sociedade em que todos nós conseguíssemos pagar as dívidas que temos com eles. E, portanto, como isso não foi um cenário, temos situações em que alguns bancos desapareceram, não é? Porque foi uma auto-aniquilação desse sistema. Liderança consciente, ou seja, há aqui a noção de consciência. O líder empresarial é consciente, consegue ter a noção de eu estou a fazer isto porquê e é bem ou é errado. Acredito que muitas pessoas ao tomarem decisões do ponto de vista empresarial não se questionam, não param 5 minutos para pensar isto é certo ou é errado. Ou então pensar, fazer outra pergunta que é: os meus filhos sentiriam orgulho desta minha decisão? Se muita gente fizesse esta pergunta, quando estava a tomar decisões, se calhar tomariam outras decisões. E não fazem. Porque se por um lado fizessem esta pergunta, a seguir tinham-se de confrontar com os outros todos na mesa. E, portanto, aquilo seria alguma coisa difícil. E no fim, a questão de cultura consciente, não é? Uma cultura, a empresa tem uma cultura, tem um conjunto de valores, tem de olhar para a sociedade em geral e vai criando os negócios tendo em conta estes equilíbrios. Ora bem, isto não é propriamente uma utopia, porque, eu agora já vos estava à frente, mas existem uma série de empresas que são registadas e que fazem parte deste movimento do capitalismo com consciência nos Estados Unidos, e cada vez há mais. Um outro exemplo é este outro enquadramento, que é o chamado B Corp, B de beta, de melhor, e Corporation, de empresa. E, portanto, esta organização foi desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos, e o objetivo era certificar empresas que são melhores que as outras. São melhores que as outras porque tratam melhor os seus colaboradores, tratam melhor a comunidade, tratam melhor o ambiente do que a generalidade. E, acima de tudo, que usam o motor dos negócios em prol do bem. Eu acho que esta frase é muito bem concebida. Em inglês soa bastante melhor, mas em português é o que dá. Portanto, usar o motor dos negócios em prol do bem. Porque os negócios normalmente são utilizados em prol do quê? Os interesses. Então, e se têm tanto poder, podem ser utilizados em prol do bem também. Não é assim tão difícil. E as empresas que têm este logotipo, que têm este reconhecimento, passam por um processo de certificação, têm de responder a um conjunto de perguntas, e o que é certo é que existem cerca de 1000 empresas em todo o mundo que são consideradas B Corp. Em Portugal este movimento começou o ano passado, existe uma ou outra que está a tentar ser, e a questão é, isto tem ganhado imenso peso. Políticos, principalmente, mais uma vez, é muito curioso, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem mais peso, é mais diferenciado do que na Europa. E, portanto, aqui há que ensinar outras teorias, não é? Além da teoria da maximização do lucro, que é isto que se ensina nas escolas, que é a teoria do acionista.
Existem outras. Existe a teoria da gestão humanista, em que diz que é uma gestão que se foca na condição humana, sendo orientada para o desenvolvimento da virtude humana em todas as suas formas. Portanto, também existem teorias da gestão, que é uma gestão humana, humanizada. E até um dos grandes nomes da gestão diz que a organização é um meio através do qual o homem, como indivíduo e como membro da comunidade, encontra oportunidade para dar a sua contribuição e alcançar os seus feitos. Portanto, uma empresa não é uma coisa que está ali e que não tem nada a ver com a vida da pessoa. A empresa e a pessoa e a sua família está tudo misturado. Esta coisa de se defender nas aulas, nas teorias, que um gestor tem uma atitude como presidente da empresa. Eu já ouvi N pessoas a dizer isto. Eu como presidente da empresa não posso dizer isto. Eu como administrador não posso fazer isso. E a seguir como pessoa. Isto é uma esquizofrenia. É ridículo. Quer dizer, uma pessoa é a mesma, quer seja presidente, quer não seja. Quer seja administrador, quer não seja. Mas por qualquer motivo, essa junção entre o ser humano, quando entra no mundo da gestão, parece que fica esquizofrénico. E, portanto, como administrador ou como presidente de uma empresa, tem a legitimidade para fazer barbaridades, mas a seguir, como ser humano, já vai pintar escolas e já vai dizer ao seu filho que deve ter um conjunto de comportamentos, quando ele próprio, nas decisões duras, mas como é gestor, pode fazê-las. Isto não faz sentido. E há um conjunto de teoria da gestão que diz precisamente que isto não são boas práticas de gestão. São muito mais enfatizadas nos cursos de filosofia, obviamente, do que nos cursos de gestão ou economia. Por fim, isto há boas notícias, porque há todo o mundo a surgir agora. A finanças com consciência também já começam a surgir, e já existem bastantes no mundo. Em termos de bancos, há o surgimento da banca ética e também há a banca islâmica. A banca islâmica, independentemente de tudo aquilo de mal que está associado, o que é facto é que tem um conjunto de princípios e princípios éticos que faz com que defendem que o dinheiro deva ser utilizado em algumas áreas e não deva ser utilizado em outras. E a banca ética vai muito nesse sentido também. São bancos que identificam um conjunto de setores nos quais eles emprestam dinheiro e outros setores em que não emprestam dinheiro porque acham que não são setores que trazem valor acrescentado à economia. Também existem várias outras formas de instituições que começam a emprestar dinheiro que não são bancos e, portanto, ou através de filantropia ou através de outros esquemas para não estarem ilegais, através de cooperativas, empresas sociais, fundações. O mais curioso é que em Portugal as cooperativas ainda não é possível, há uma lacuna na lei relativamente à possibilidade de existirem cooperativas financeiras. Ou seja, o que a lei prevê é que existam podem existir cooperativas financeiras agrícolas. E, portanto, se um conjunto de pessoas se reunir para criar uma cooperativa financeira, isso há uma lacuna na lei, significa que não se sabe se poderá ser aprovado ou não. Em Espanha é aprovado e existem imensas cooperativas financeiras. Na França também. Em Portugal temos essa questão. Empresas sociais. Também não temos enquadramento em Portugal para empresas sociais. Enquanto vários outros países, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, começam a ter. O que é isto de empresa social? É uma empresa cujo objetivo não é a maximização do lucro a todo custo. Eu, por exemplo, tenho uma empresa que é uma ONG. Se existisse em Portugal o estatuto da empresa social, eu limitaria a ter uma empresa social. O que significa que também ao nível da lei estamos aqui, mas iremos lá chegar. Criar um enquadramento legal em que existem empresas sociais. Ou seja, dá-se o espaço de eu posso desenvolver uma atividade que também tem lucro, mas o lucro não é o meu objetivo último. É ter lucro, mas investir na sociedade e ter um conjunto de ações que me fazem sentir preenchido. E depois temos aqui os fundos, ou seja, em fundos de investimento, muitas vezes aquilo que nós ouvimos das pensões, nos bancos, etc., começam a surgir fundos de investimento também que escolhem empresas nas quais investem dinheiro e começam a querer só escolher empresas que têm um conjunto de preocupações. Só para ter uma ideia, a banca ética ainda é muito pequena em termos mundiais, representa aí 1% do dinheiro todo, comparando com a banca em termos mundiais, mas também em termos mundiais o dinheiro que circula é brutal. A banca islâmica representa um bocadinho mais de 1%. E isto está em franco crescimento. E também ao nível de gestão de fundos.
tem vindo a crescer exponencialmente nos últimos anos, porque com a crise financeira até os próprios bancos e as próprias instituições querem ficar o mais próximo possível de algo que seja mais ético e, portanto, começam a dizer que começam a criar estes fundos um bocadinho mais éticos. Só para terem aqui uma ideia, bancos éticos, mas afinal há muitos? Já há bastantes. Aqui está uma lista, e como vocês podem ver, da América do Sul, Europa, América do Norte, Ásia, África, são de vários países, portanto, são bancos que têm uma política diferente de empréstimo de emprestar dinheiro. E, portanto, não estamos a falar de uma utopia, estamos a falar de bancos. Estes bancos cumprem com todas as regras que um BCP ou um BPI cumprem, e ainda cumprem com as suas próprias regras de limitação de empréstimos. Portanto, não emprestam dinheiro a projetos tão simples como construir uma barragem e não ter em conta uma minimização do impacto ambiental. Coisas que estou agora a generalizar, mas têm este tipo de preocupações. Um exemplo mais conhecido é este banco, o Triodos Bank, foi criado na Holanda e que existe na Inglaterra, em Espanha, na Bélgica e na Alemanha, e que tem crescido ao longo dos anos e que, no fundo, é um banco que tem um conjunto de políticas, não empresta dinheiro a um conjunto de setores, empresta a outros, e quando se fala da segurança destes bancos, normalmente o Jabel fala, nós vamos falar do rácio de solvabilidade dos bancos, rácio de capitais, que o banco tem de aumentar o capital para cumprir com determinados rácios. O valor mínimo é 9%, e este banco tem à volta de entre 12% e 14%. Portanto, se querem algum local para colocar o dinheiro do ponto de vista seguro, este é um deles. Bastante mais seguro do que qualquer banco em Portugal, à exceção do crédito agrícola. E, basicamente, estou a terminar, ou seja, comecei com a ideia do capitalismo com consciência e acabei numa poética, não é? Porque sempre eu acho que o coração do capitalismo são os bancos, que são as instituições que permitem o trânsito de dinheiro, permitem as atividades económicas com liberdade, não é? São os bancos que fazem de intermediários e que depois promovem algum tipo de crescimento. E por isso, um capitalismo com consciência tem que ter vários bancos éticos, tipo eu. E eu adoro esta frase, no fundo diz que toda a verdade passa por 3 estágios. De início é completamente ridículo. Num segundo estágio essa realidade é violentamente tem oposições violentas, as pessoas opõem-se a ela, mas chega a uma terceira fase em que é algo evidente, portanto, que ninguém se opõe, toda a gente diz claro que sim. Portanto, eu acho que esta questão da banca ética, de um capitalismo com consciência, estamos agora naquela fase de grande agitação, em que o mais engraçado é que há 10 anos atrás era ridicularizado esta questão da banca ética. Eu, como comecei a trabalhar nestes temas há 10 anos e com empresas, etc., era completamente banca ética. A vida está doida, mais ou menos assim. Literalmente. Agora já não é. Agora já nem é propriamente violentamente. Agora o que nós temos aqui da oposição é enquadramento legal e vontade das forças maiores. Apenas isso. E assim que existir uma abertura desse enquadramento das forças maiores, então, obviamente, toda a gente vai dizer, claro que sim, banca ética, como é que alguém não pensou nisso antes? E, no fundo, o meu ponto de vista é este, no fundo, o capitalismo com consciência, no meu ponto de vista, é possível. Aliás, a sua gênese pressupunha alguma ética na ação de cada agente económico, senão acabamos todos por ser animais selvagens, com um bocadinho mais de poder do que o resto dos animais, que nós, se não tivermos algum componente ética, sentimos prazer em ver o outro sofrer, e, portanto, isso não é assim muito humano nem civilizado. E, no fundo, tudo isto depende da consciência do homem. Se todos nós, como seres humanos, conseguimos aumentar a nossa consciência, então sentiremos cada vez um maior poder em agir da forma como nós achamos que é o correto. Se um número maior de pessoas conseguir agir assim, então os tábulos acabam por cair e as coisas ridículas passam a ser coisas normais e desejáveis. E eu agora estou ansiosa pelos vossos comentários e pelas vossas perguntas.